Agora acertou. Tranquilo, tudo bem? Tudo bem. Agora sim. Como é que Apanhando você logo tá? de Tudo cara. tranquilo? Tudo bem. Você? Não, não me preocupa não. Isso aqui é. Eu vou deixar até aqui para a gente poder a nossa conversa de hoje. Vou deixar aqui já fixado aqui, o pessoal que for chegando já saber do que a gente está conversando. Beleza. Beleza. Como é que você está aí? Tudo tranquilo? Tá, tudo bem. Estamos Então tá trabalhando bom. nesse período diferente aí, né? Acostumando? Tá acostumando um pouquinho mais, né? Né? E vocês, como que Então vocês tá estão bom. aí na Planix? 100% home office. Verdade? A Premodiza não. A Todo mundo. Premodiza ela tá trabalhando no Não, escritório físico ainda, tá normal. A gente não parou, não. e também o concreto, ainda não inventaram o concreto via home office, né? Ia ser Então não tem jeito interessante. de concretar. Não tem jeito, né? Não Mas tá deu ainda. bom, vamos lá. Legal, foi bom. Primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite, tá? Eu que Eu acho que é um agradeço o prazer. A gente convite. tem muito tempo que eu não a vejo. É verdade. Então vai ser bom aí o bate-papo aí. A proposta que a gente vinha fazendo, que eu estou fazendo ao longo dessas semanas, Hum, é passar uma linha do tempo no pré-fabricado mesmo. Então, já semana passada a gente bateu um papo sobre a área comercial, então envolvendo isso. Hoje com você sobre o orçamento e seguir assim. Deixa eu ver, eu acho que a conexão. travou um Oi? pouquinho pra mim. Hum, acho que não. Oi. Tá me ouvindo aí, Caliga? Agora Acho que a voltou. conexão falhou um pouco aí. Falhou a conexão um pouquinho. Eu tô te ouvindo Tá, agora. tá me escutando? Eu tô Então tá sim. bom, vamos lá. Então tá, então essa é a proposta. Então hoje, abrindo aí esse bate-papo sobre orçamento, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua carreira, onde é que você trabalha atualmente. Sim. Pode ficar à vontade, a sala é sua. Vamos lá, obrigada. Vamos começar falando do orçamento, né? O que que é o orçamento? Daí eu falo do orçamentista, onde eu me encaixo. O orçamento Mas não é quem que é a um. Kalinka? Quem que é a Então, Kalinka? o, o Você orçamento, trabalha onde, Kalinka? eu trabalho na Premodiza, vamos lá. Premodiza Sistemas Pronto, Pré-Fabricados, em Sorocaba. top. Isso aí, Já trabalho tem um Sorocaba. tempo. Quanto tempo? Eu estou há 20 anos, tenho 20 anos de Premodiza. Então, orçamento foi sempre orçamento ou não? Eu já passei por outros departamentos da empresa, já ajudei na Sim. parte de planejamento, faço alguma coisa de gerenciamento de contrato, ajudo em acompanhamento de prazo de obra, parte de cronograma. Então, passei por esses Legal. departamentos, dá Eu para acho que dá para ajudar. tá Cortou? certo. Eu acho que a internet acho que tá falhando um pouquinho, cortou um pouquinho. Não sei se foi o meu ou aí com você. Mas manda brasa. Bom, Então, vamos lá. Você falou que queria falar um pouquinho do orçamento aí? Vamos lá. Claro. isso, porque orçamento não é um produto que a gente entrega pro cliente, né? Ele não está vendo, né? Ele fica ali meio escondido na obra. Só que é uma etapa importante do processo, porque é ali que vai começar o estudo da viabilidade, né? É com esse orçamento que o cliente vai ver se ele vai conseguir viabilizar economicamente o empreendimento dele ou não. Como o Tá. orçamento é um documento que é gerado antes da obra, então, na verdade, a gente estima muita coisa, né? As variáveis dele são todas estimadas. Então, o nosso intuito do orçamentista é conseguir chegar o mais próximo possível do que vai acontecer, né? Do custo real da obra. Então, é muito Tá. importante a apropriação correta, né? De você ter uma concepção correta do projeto, né? Mesmo que ainda não vai ser um projeto definitivo, muitas vezes, que você ainda está nessa fase preliminar, né? E apropriação de custo, de insumos, equipamento, para você conseguir chegar no final que o seu custo previsto seja o mais próximo possível do real que vai acontecer, porque foi em cima disso
que você acabou fazendo a sua proposta, a sua venda, né? Então, é bem importante que mesmo sendo estimativa, ele seja bem próximo do que vai acontecer no final, né? O real. Você falou uma coisa importante aí, que o orçamento não é algo que você entrega, né? Você entrega a proposta, que na realidade é uma consolidação do seu orçamento, né? É bem isso. Então, para chegar naquela proposta, né, você teve que passar por todo um processo ali de concepção. Vamos falar assim, o orçamentista, ele tem que ser, como que eu posso dizer, ele tem que ser criativo, vai. Ele tem que imaginar todas as etapas, né? Então, você começa lá, você vai imaginando, na fundação, nessa obra, eu vou ter essa dificuldade na fundação, não vou, eu tenho sondagem ou não. Então, tem muitos elementos que você já tem que ter para você conseguir fazer um custo real para poder entregar um produto bom para o cliente, né? Então, você tem que pensar na fundação, aí você pensa na estrutura, não pode esquecer nenhum elemento, esquecer mesmo que, de repente, sei lá, você está numa correria, porque é um serviço muito corrido, sei lá, você esqueceu de colocar escada para o cliente, não dá, né? Então, você tem que tomar esse cuidado de imaginando a obra pronta na sua cabeça, o que você vai precisar para montar aquela obra, o que você vai precisar de mão de obra, de equipamento, sei lá, de qualquer despesa indireta que possa ter, que tem coisas muito específicas, né? Então, às vezes você precisa de uma coisa que não é usual. Então, você tem que tomar muito cuidado para sempre ter em mente que cada orçamento é um, né? Apesar de ser o pré-fabricado, mas toda obra tem a sua característica peculiar, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Legal, muito bom. Bom, então, partindo desse pressuposto, Kalinka, o que que você recebe de informação, assim, vamos supor, o que que chega para você orçar, no contexto de obra, né? Que tipo Ah, tem, de informação que você recebe? olha, tem de todo tipo de informação que chega. Tem desde o cliente que ele tem, às vezes ele nem tem o terreno ainda. Às vezes ele está querendo partir para algum empreendimento, mas ele não tem nem noção ainda quanto custa, por exemplo, um pré-fabricado. Daí a pessoa entra em contato com a gente e fala assim, eu queria ter uma ideia de quanto custa um pré-fabricado, daí ele diz mais ou menos assim qual que é a ideia dele, se é galpão industrial, se é alguma coisa comercial, para daí em cima disso ele faz aquela viabilidade prévia ali para ver se ele vai tocar o assunto ou não. Às vezes tem um cliente que já tem o terreno, mas ainda não tem o projeto. Então, nesse caso, a gente vai ajudá-lo a desenvolver alguma coisa em cima daquele terreno dele. Daí você tem que ver, focar na atividade dele, ver o que ele precisa. Pode ter algum engenheiro por parte do cliente acompanhando ou não, daí ele já traz mais informações mais afinadas. Já tem também o cliente que já tem o seu projeto definido, totalmente calculado, chega lá para a gente um forma e armação prontinho já. A pessoa já está com a obra toda calculada. Normalmente são os construtores que conseguem mandar para a gente dessa maneira. Ele só está precisando de alguém para fornecer realmente o orçamento do pré-fabricado para ele, né? Esse é o caso mais fácil, vamos dizer assim. Que daí ele já te mandou o Entendi. projeto todo pronto, é só precificar e mandar para frente, né? E tem o cliente, que eu acho que é o caso que demanda mais trabalho, que é aquele que ele tem um projeto que foi desenvolvido para a estrutura convencional. Então, nesse daí ele já dá um pouco mais de trabalho, porque, como sempre é dito com relação ao pré-fabricado, né, a estrutura pré-fabricada é um conceito. Então, é diferente você trabalhar com o pré-fabricado, com a estrutura convencional. Elas são elaboradas, são pensadas diferente. Então, quando o cliente vem para a gente com um projeto de convencional, daí demanda uma adaptação, você tem que ter mais reuniões presenciais com o cliente, para você conseguir fazer um ajuste e que não acabe onerando também
o orçamento desse cliente. Então, as informações vêm dessas maneiras mais variadas para a gente. Nesse sentido, então, a obra é mais difícil quando ela falta informação ou quando ela é complexa? Quando falta Para informação. orçar no seu, quando falta informação. Quando falta Você informação. fala tanto para a qualidade do projeto, quanto aquilo que o arquiteto, a construtora fornece para você. Exatamente, porque uma informação errada, ela pode te fazer partir para uma concepção errada, né? Sei lá, de repente você está pensando em montar de uma determinada maneira, daí você chega lá, isso na parte de custo, né? Você está pensando em montar de uma determinada maneira. Daí, se não teve informação de que, por exemplo, aquele local tinha uma restrição de horário, uma restrição de acesso, ou tem uma divisa que você não pode acessar por ali. Então, a informação é muito importante. Também informação é importante que normalmente o cliente ele não está orçando só com uma empresa, né? É normal ele estar orçando com várias empresas. E quando essas informações não estão bem claras, às vezes acontece de ter informação diferente com os concorrentes. A minha proposta com relação à do meu concorrente está diferente, porque foi passada uma informação para mim, foi passada uma informação diferente para ele, então cada um está orçando de uma maneira. Os valores vão ser diferentes também. Então, às vezes o cliente ele acaba fazendo uma escolha sem ter conseguido comparar adequadamente as propostas. Cada um está propondo uma coisa diferente para ele e ele vai olhar o preço final só. Então, não fica, não fica legal, como posso falar assim, né? Não ficou justa a comparação nem para um nem para o outro. Então, acho que a informação é muito importante, sim. Acho que é o item mais importante para a gente poder compor bem um preço. Nesse aspecto, assim, Kalinka, existe algum ponto que você, como orçamentista, vamos dizer, você se resguarda para que a informação não fornecida ou a informação errada possa ter uma nova parametrização depois nesse orçamento? O que a Como é que gente seria essa tratativa? Então, a gente tem que se resguardar. Alguns pontos a gente tem que realmente fazer contato, insistir na informação, né? Mas algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado quando está fazendo preço, de um modo geral, insumo, fazer cotação de insumos na região, principalmente os insumos de obra, né? Concreto, madeira, locação de equipamento. Então, isso sempre tem que ser confirmado, né? Cotação de insumo na região é importante fazer, porque tem uma Ah, tá. de região para região, né? Então, uma coisa é essa cotação, outra coisa às vezes, na correria, né? Você não pode ir no automático, né? E tem que tomar cuidado com Hum. o equipamento que você vai utilizar. Então, você tem que estar sempre atento ao tamanho de peça, ao peso da peça, a altura que você vai fazer de içamento disso. Então, essa parte de montagem, a parte de composição de preço da montagem, é importante você estar sempre tomando cuidado com isso, né? Peso e altura de içamento é bom também. Outra coisa que a gente precisa ficar atento quando vai fazer a obra, por exemplo, em São Paulo, né? Tem obra que você só pode entrar de madrugada por causa de restrição de acesso. Daí você vai ter um frete mais caro. Se você tiver que descarregar, por exemplo, as peças, carregar de madrugada para trabalhar durante o dia. Então, você vai ter uma mão de obra diferenciada também, por causa dessa mão de obra aí, em trabalho noturno, né? Então, tem que tomar esse cuidado também com exatamente onde que vai estar a tua obra. Tem cliente que pede que seja trabalhado só de final de semana, porque durante a semana ele tem a atividade dele, tem que trabalhar final de semana. Então você já Ainda hora extra, aquela série de coisas. tem um adicional aí de hora extra. Tem cliente que entra com alguns pedidos de alguma documentação. Isso é difícil, mas às vezes acontece, alguma documentação que não é padrão. Então você tem que providenciar uma documentação
diferente. Outra coisa que é bom tomar cuidado é com obra no litoral, que Uhum. precisa, às vezes precisa de um recobrimento diferente, você tem que atentar para isso, para tipo de acessório de fixação, por exemplo, que você vai colocar na sua cobertura. Já não pode ser um galvanizado comum. Tem lugar que você tem que colocar alumínio, isso é mais caro. Às vezes é representativo ou não, mas tem que tomar cuidado com isso. Às vezes não pode ser alumínio, tem que ser algum tipo de banho diferente. Então tem, quando é litoral e obra com ambiente agressivo, você só tem que tomar esses cuidados no tipo de, os que vão ficar expostos, né? Elemento metálico que vai ficar exposto, tem que tomar mais cuidado. Acho que de cuidados, esses são os principais. Então, basicamente é a minúcia, no detalhe ali, né? Que às vezes um detalhe mínimo pode se tornar diferencial no preço, né? Pode sim, tem que estar bem atento. O orçamentista ele tem que ser minucioso, né? Ele tem que, como eu comentei, né? Ele tem que ir imaginando as etapas e não pode ser macro. Você tem que ir pensando nos detalhes de cada etapa. Daí é para, no final da história, é para dar certo. Então, aí pensando nisso, é assim, sabendo que vocês recebem vários orçamentos ali por dia, por semana, né? Como é que metodologia que se adota para poder trabalhar com isso tudo ao mesmo tempo e ainda ter esse critério? Isso é Então, prática? isso ajuda bastante também. Tá. Mas a gente tem uma planilha orçamentária, né? Que ela foi sendo desenvolvida e aprimorada ao longo aí dos 27 anos da Premodiza e ajudei com os meus 20 anos lá também. Então, esses insumos, né, eles vão sendo aprimorados, vão sendo ajustados, vai aparecendo elemento novo, né, a gente vai acrescentando ali. Tem uma equipe de orçamento, né, eu não trabalho sozinha lá, mas, assim, todos os orçamentos eu gosto de olhar. Não são todos que eu faço, né? O pessoal faz, daí chega para mim para dar aquela arredondada, né? Mas a gente usa essa planilha aí, ela ajuda bastante a gente. Porque pensando no que você falou, chega projeto no CAD, chega projeto PQS, chega projeto no Revit, no Tecla, vários sistemas diferentes que você tem que abrir e verificar, né? Alguns você deve estar recebendo de uma forma mais criteriosa, outros não. E tudo isso você tem que compilar e trazer para uma informação só. Exatamente, a Então, gente esse, recebe, né, esses pedidos, né, dessas diferentes maneiras aí. A gente procura fazer sempre o nosso projeto, né, o projeto Premodiza, daquela obra. A não ser quando é um caso realmente que já veio ele todo pronto, né, como a gente citou, né, aquele que o cliente já manda forma e armação, mas quando não, a gente sempre monta o nosso projeto. A ideia é sempre conseguir botar no papel primeiro, de maneira bem clara para o cliente, o que a gente está pensando em fornecer naquele caso. Ó, você me mandou essa informação, me mandou esse seu projeto, a gente ajustou ele para o que a gente está imaginando, e passa para o cliente dar uma olhada prévia antes de apresentar o preço para ele. A gente conseguiu afinar com o cliente, não é realmente isso que eu quero, daí que a gente coloca o preço, para evitar também retrabalho ou mal entendido, você manda uma coisa, não era bem aquilo que o cliente queria, então a gente prefere perder, vamos dizer assim, né? Não é perder tempo, mas a gente gasta esse tempo um pouco maior nessa etapa de concepção de projeto comercial ainda, a partir daí, depois desse ok, que a gente coloca o preço e encaminha para o vendedor fazer o atendimento comercial. legal. Então, assim, você já citou aí, você já falou alguns pontos, você vê que tem algum outro ponto de atenção que para aquele que trabalha com orçamento precisa ter para poder fazer um bom orçamento, né? Não errar na hora de executar? Os pontos de atenção, a gente acabou passando por eles Vários, né?
Esse daí a gente já até falou. O, Certo, legal. uma coisa importante, né, para a gente comentar é que é aquilo, né, de nenhum orçamento é igual ao outro. A gente tem que estar sempre prestando atenção naquele orçamento, nas minúcias daquele caso. Porque como o pré-fabricado ele acaba sendo, né, parecido, você ao longo do tempo você vai ter muito orçamento parecido. Só que mesmo às vezes obras que deveriam, vamos falar assim, custar a mesma coisa, às vezes em função do local já dá uma diferença é, pelo que a gente pode ter mais de diferente aí? É um local, uma condição diferente de montagem, um tipo de solo diferente. Às vezes a mesma obra, uma você Algum consegue insumo, né? às vezes você Algum consegue fazer insumo exigido. uma fundação super simples. Na outra você já tem uma fundação super complicada. E às vezes você precisa conseguir se fazer entender para o cliente não falar, poxa vida, mas eu comprei com você essa obra há 2 anos atrás e foi um determinado preço, agora está maior ou menor, por que dessa diferença? Porque às vezes a fundação de uma foi muito mais simples do que a do outro caso. Então, você tem que estar sempre atento que as obras são diferentes e cada uma vai ter sua particularidade mesmo. Legal. Você falou que já passou por outras áreas. Você acha que essa experiência ajudou a hoje você conseguir fazer o seu orçamento de uma forma melhor? Não sei quais áreas você passou lá, mas Eu passei de produção, cortou aí? Uma parada aí. Tá me escutando? Setor de planejamento, eu passei por lá. Oi, oi. Agora não estou te escutando. Oi, escutando? Tá me escutando? Oi? agora Me voltou. escuta? Agora voltou. Ah, legal, legal, legal. Acho que tinha dado uma microfonia. Vamos lá. Eu tinha perguntado o seguinte, a experiência que você passou nas outras áreas, ela te ajudou hoje a conseguir fazer um melhor orçamento? Ajudou sim, Ajudou principalmente sim, principalmente quando eu passei pelo quando eu PC. passei pelo PC. Tá dando. Tá dando. Tô me ouvindo. Oi, oi. Voltou? Aí. Voltou. Tá indo aí, tá picando um pouquinho, mas vamos lá, repete aí. Então, que ajuda bastante, que ajudou bastante foi quando eu passei pelo PCP, né, que é o Ah, Planejamento de Controle de Produção, que a gente até trabalhou junto lá numa implantação. sim. Isso te dá uma ideia melhor das possibilidades, né, do pré-fabricado. Quando você está na fábrica, você consegue enxergar melhor, ter mais opções, para daí você usa aquilo no seu orçamento, né? Ah, eu vi fazendo de determinada maneira na fábrica e foi mais complicado assim, então se eu usar aquela ideia que o engenheiro da fábrica teve aqui, que às vezes é uma solução que apareceu lá para ele resolver um problema, e se você não está perto, você só do escritório, às vezes você nem fica sabendo de uma determinada solução que ele deu lá. Então, você estar perto é bom para você ver isso. E eu tenho um contato grande também com o pessoal de obras, que acaba fazendo um gerenciamento de contrato com relação aos prazos, ao andamento mesmo. E esse contato com obras também é bom, que dá essa noção de o que eu preciso para conseguir montar, noção de espaço, de tempo. Você olha assim um determinado orçamento, você já tem ideia de como que vai ser a montagem dele, né? Então, passar por esses departamentos foi bastante importante, sim. Agrega conhecimento, né? Isso é importante, Talvez ajuda tá aí bastante. uma dica, né? Para quem. Talvez tá aí então uma dica quem queira trabalhar com orçamento, né? Assim, é Vivenciar um importante pouco conhecer os outros setores, né? exatamente. Isso é sim. Que aí você começa a ter uma visão melhor do que é. Você acha que tem uma diferença principal, assim, cara, no seu conhecimento entre um orçamento de obra e de pré-fabricado, de obra convencional e de pré-fabricado? O que você acha que é o ponto que você imagina que é o mais diferencial aí?
Do pré-fabricado, na verdade, o pré-fabricado, ele é se você for pegar a obra como um todo, né? Se estiver falando do orçamento, ele na verdade é uma etapa, né, do orçamento. Sim, Então, não vou falar assim que é diferente, né? Porque ele acaba sendo uma etapa. Quando você pega a obra total, se você está fazendo o orçamento em civil, você vai abrir aquela composição, né, o pré-fabricado, se for no concreto convencional, você vai abrir ele ali em etapas de forma, armação, concreto, cimbramento, a laje. Então, são mais etapas, né? Você vai abrir mais essas etapas do que se fosse no pré-fabricado. Já o pré-fabricado, ele vai ter as composições dele, né? De peça fábrica, transporte, montagem. Mas no final da história ele acaba sendo só uma etapa da obra. Daí a gente para ali e quem estiver fazendo a obra completa, daí ele vai ter que orçar todo as demais etapas, né? Hidráulica, elétrica, fechamento, e aí tem muito mais coisa pela frente ainda. sim, sim. É, mas será que a diferença, assim, comparando uma estrutura convencional com uma estrutura pré-fabricada, existem alguns outros pontos que são mais complexos do que você orçar uma estrutura em loco? Elas são. Na verdade, não, né? Porque o pré-fabricado ele vem, né, com uma ideia de agilidade, de limpeza. Ele tem todos aqueles pontos que são inerentes ao pré-fabricado, né? Ele tem diversas vantagens com relação ao convencional. Mas ele é uma estrutura de concreto armado. É, não tem assim diferença de estrutura. Você consegue algumas coisas a mais, você consegue vãos maiores, você consegue. Essa é a minha opinião, né? Você consegue vãos maiores, É, você consegue trabalhar com peças mais esbeltas quando você está fazendo em pré-fabricado, que você não conseguiria fazer no moldado em loco. Mas diferença estrutural, não. A convencional, ela atende também tão bem, sim. Eu ambas são. falo assim com relação ao orçamento, com relação a executar o orçamento. Você acha que é mais fácil ou mais difícil? Ah, eu acho o pré-fabricado mais fácil, porque você está trabalhando ali você está orçando peça que está na sua fábrica, né? Então, você já tem ali, né? Isso, eu, que já estou há muito tempo ali, a gente já tem todo um sistema já preparado para isso, né? No convencional, eu acho que eu orcei muito pouco tempo convencional, mas também tinha as suas planilhas já pré-concebidas para isso, né? Mas são mais itens. Eu acho que o orçamento no convencional ele é mais trabalhoso do que o do pré-fabricado. Entendi. Bom, então, Canica, assim, finalizando aí um pouquinho, o que que você acha aí como maior necessidade hoje no mercado para você executar melhores orçamentos? O que que você acha que ainda precisa no Então, ponto de trabalho final? então, eu acho que precisaria que tivesse, apesar de já ter muita divulgação, ainda dá para melhorar. Seria interessante, seria bem importante que engenheiros e arquitetos já concebessem os seus projetos para pré-fabricado, porque ele é diferente, né? O pré-fabricado, como eu estava comentando nessa nossa última resposta, ela, ele te permite trabalhar com uma modulação melhor. O pré-fabricado, ele pensa em modulação, repetição. Então, a concepção do projeto para o pré-fabricado, ele já seria diferente do convencional. Então, quando está sendo imaginado o projeto, que daí partiria dos engenheiros e arquitetos, se eles já focassem não, vou fazer essa estrutura imaginando um pré-fabricado. Eu acho que daí a gente conseguiria tirar o máximo de, de desempenho do pré-fabricado. Então, eu acho que ainda falta um pouco disso, dos projetos já serem mais concebidos para pré-fabricado. Acho que isso ajudaria bastante. Concepção inicial, né? Isso. Legal, legal. Bom, então, pessoal, hoje a gente conversou um pouquinho sobre orçamento aí para pré-fabricado.
Kalinka, eu queria que você fique à vontade, se você quiser deixar alguma mensagem final pro pessoal aí, tá? O espaço é seu. Queria te agradecer pela oportunidade do bate-papo e por ter aceitado o convite também, Não, eu em que nome do agradeço. pessoal aqui da Planix. Eu que agradeço. E a mensagem que o setor de orçamentos é um setor interessante, não tem muito engenheiro recém-formado que se interesse por essa área, mas é uma área que eu gosto porque eu acho que a gente consegue ter essa visão global da obra, né? Você não precisa necessariamente estar o tempo todo em escritório, como é o que se imagina, né? Vou ficar fazendo orçamento, vou ficar o tempo todo preso no escritório. Não é isso, você pode participar da obra como um todo, né? Então, para a turma que está chegando agora, é um campo interessante, que normalmente também você acaba englobando a parte de planejamento, que é uma área bastante interessante, é muito comum o orçamentista ele fazer parte do setor de planejamento da empresa. E é isso, o pessoal conhecer mais, se informar mais sobre o pré-fabricado, que, que eu acho que é tendência a ser cada vez mais utilizado, né? No mundo já é muito utilizado, no Brasil que ainda é pouco. Então, eu acho que é um ramo que tem muito para crescer no Brasil aqui ainda. E é isso. Com certeza. Beleza, Kalinka. Obrigado, viu? Boa noite para você. Mande um abraço para todos lá na Primordial. Mando sim. E eu que agradeço o Tá convite. bom? Quinta-feira a gente faz uma outra live com um outro convidado. Tá certo. Valeu, pessoal. Até. Boa noite para todo mundo aí. Até mais. Tchau.